O IBGE acabou de divulgar oficialmente os dados do último censo, e é baseado nele que eu vou revelar aqui no vídeo de hoje as 10 menores cidades do Brasil. São pequenos lugares encantadores e muito pacatos, então fique comigo até o final, porque a última da nossa lista é a menor cidade do Brasil. Seja bem-vindo, você está no canal Cidade Capital. Em 10º lugar, São Sebastião do Rio Preto. Localizada no estado de Minas Gerais, essa é a 10ª menor cidade do Brasil, com apenas 1.259 habitantes. Inclusive, ela teve uma queda de pouco mais de 21% no número de moradores, então a cidade está ficando cada vez menor. Sua distância para Belo Horizonte é de 172 quilômetros. Até 1962, essa pequena cidade era um distrito do município de Conceição do Mato Dentro, quando foi emancipada. Ela ficou localizada na Serra do Espinhaço e por lá a principal fonte de economia da cidade é a criação do gado leiteiro, cultivo de cana-de-açúcar e também de milho. Em 9º lugar, União da Serra. Essa é uma cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul, que fica a 222 quilômetros de distância de Porto Alegre. Sua população, de acordo com o último censo, é de apenas 1.170 habitantes, o que representa uma queda de 21% no número de habitantes, comparando com o censo de 2010. União da Serra é uma cidade extremamente pacata, mas com belas paisagens naturais, trilhas e um clima de interior. A pequena cidade se emancipou em 1993, pois até então pertencia ao município de Guaporé. Oliveira de Fátima. Essa é a 8ª menor cidade do Brasil e a menor do estado do Tocantins, com apenas 1.164 habitantes. Ela fica a apenas 126 quilômetros de distância de Palmas, e de acordo com o último censo, a cidade cresceu pouco mais de 12% comparando com os dados de 2010. Oliveira de Fátima pertencia ao município de Porto Nacional, que é a maior cidade nas redondezas. Porém, em 1994, houve o desmembramento e a emancipação desse município. André da Rocha. Essa é considerada a menor cidade do estado do Rio Grande do Sul e a 7ª menor do país. Sua população é de apenas 1.135 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Inclusive, comparando com o censo de 2010, a cidade perdeu 81 habitantes. Ela fica a cerca de 200 quilômetros de distância de Porto Alegre, exatamente na Serra Gaúcha. Até 1988, essa pequena cidade era um distrito que pertencia ao município de Lagoa Vermelha. Atualmente, a principal fonte de renda no município é a agropecuária, principalmente pelo plantio de soja e a criação de suínos. André da Rocha também é um lugar com muitos atrativos naturais e uma beleza impressionante. Em 6º lugar, Cedro do Abaeté. Com apenas 1.081 habitantes, essa é a 6ª menor cidade do Brasil e a 2ª menor do estado de Minas Gerais. Inclusive, ela teve uma queda de 10% no número de habitantes. Sua distância para a capital, Belo Horizonte, é de cerca de 270 quilômetros e está localizada na zona do Alto São Francisco. Cedro do Abaeté é uma cidade extremamente tranquila e muito charmosa. Por lá você vai encontrar uma típica culinária mineira, uma arquitetura encantadora, opções de cachoeiras e pessoas muito receptivas. Em 5º lugar, Nova Castilho. Localizada no estado de São Paulo, essa é a 5ª menor cidade do Brasil e a 2ª menor do estado. De acordo com o IBGE, sua população é de apenas 1.062 habitantes, o que representa uma queda de pouco mais de 5% em relação ao censo de 2010. Nova Castilho fica a 554 quilômetros da capital, já chegando próximo da divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Por lá, a principal fonte de economia gira em torno da criação de gado leiteiro e plantio de cana-de-açúcar. Araguainha. Essa é considerada a menor cidade do estado do Mato Grosso e a 4ª menor do Brasil, tendo apenas 1.010 habitantes. De acordo com os dados, ela perdeu 86 habitantes desde o censo que foi realizado no ano de 2010. A cidade fica a cerca de 464 quilômetros de distância de Cuiabá e trata-se de um lugar muito pacato. É praticamente uma cidade parada no tempo, tanto que os jovens acabam deixando a cidade para morar em outras cidades maiores, pois é um lugar com poucas opções de trabalho. Porém, o grande destaque de Araguainha é o fato dela estar dentro da maior cratera da América Latina, causada pela queda de um asteroide.
que é conhecida como Domo de Araguainha. Isso aconteceu aproximadamente 245 milhões de anos atrás. Anhanguera. Com 924 habitantes, essa é a terceira menor cidade do Brasil. Ela fica no estado de Goiás, distante cerca de 269 quilômetros de Goiânia, e é mais um dos municípios que perdeu moradores nos últimos 10 anos, já que ela perdeu mais de 9%, de acordo com o IBGE. Anhanguera é uma típica cidade de interior, muito bonitinha e charmosa, ideal para quem procura tranquilidade no interior goiano. Inclusive, ela fica às margens do rio Parnaíba, que é a principal atração turística do município. Em segundo lugar, Borá. Essa era considerada a menor cidade do Brasil, porém desde o censo de 2010 para cá, ela cresceu mais de 12% e hoje é considerada a segunda menor cidade do país, com 907 habitantes. Ela fica localizada no estado de São Paulo e é a menor cidade paulista. Borá fica a cerca de 480 km de distância da capital paulista e trata-se de um lugar extremamente tranquilo, com poucas ruas, não tem semáforo e praticamente todo mundo se conhece na cidade. Ela se tornou oficialmente um município em 1964, já que até então pertencia ao município de Paraguaçu Paulista. Por lá, a economia é baseada na produção de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar e café. Serra da Saudade. Com apenas 833 habitantes, essa é a menor cidade do Brasil. Ela fica localizada no estado de Minas Gerais, distante cerca de 270 quilômetros de Belo Horizonte, e ela possui alguns detalhes muito interessantes, que tornam um lugar extremamente tranquilo. Só para você ter uma noção, a cidade não registra homicídios há mais de 56 anos, então é um lugar muito tranquilo. Inclusive, sempre que uma pessoa visita a cidade, os policiais locais costumam fazer uma pequena entrevista. Serra da Saudade era um distrito que pertencia ao município de Dores do Indaiá, mas em 1963 passou pela emancipação. Porém, mesmo se transformando em um município, continuou muito pequeno e com pouca estrutura. Bom, de uma ponta a outra da cidade, por exemplo, são apenas 990 metros, então nem precisa de veículo para circular por lá. Outro detalhe é que Serra da Saudade não possui posto de combustível, não possui hospitais, pousada e nem farmácias. E no vídeo de hoje eu te apresentei as 10 menores cidades do Brasil. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!